O jazz é uma 4 letras que deram certo. E a partir do que o jazz ele transmite a liberdade, transmite você ficar à vontade, transmite você improvisar, é isso que transmite o jazz. Aí foi para um lado do terno, do blues, o cara fazer assim, o cara improvisar calmo, pro jazz, free jazz, os nomes apareceram. Mas são 4 letras que tá contando o quê? Uma história. Assim. O que a gente tá tocando aqui é jazz. Mas não fica mais só naquela história de americano, né? Da música americana, né? Porque daí criou-se um pensamento de tocar livre, né? O mundo inteiro tem jazzista, né? O Hermeto não veio morar em Curitiba? É o jazzista maior do mundo. Mora aqui. O cara entra no palco e parece um sol. Tinha uma época que o Sebastião Tapajós morava aqui em Curitiba, né? Você tocava com ele, como é que é essa história? 84. 84? Mas você já tinha vindo a 83, 73. Aí um teatro que pegou fogo aqui, Teatro do SESI. SESI pegou fogo. Teatraço. O tio morava aqui num AP maravilhoso, muito bom aqui. Mas você já tinha vindo a Curitiba antes disso? Eu feito baile no Graciosa. Nas antigas, baile? Como batera? Como baterista. Baile no Círculo Militar. Quem tocava? O Scarante tinha vindo pra cá nessa época. O Scarante tinha morado. Tinha vindo um pouco antes, ele tinha vindo pra cá. Ele morou em São Paulo, tocava lá, um grande guitarrista, um grande violonista. Exatamente. Compositor maravilhoso, Scarante. Vou dizer no Brasil, mas Curitiba. Curitiba, o público aqui é minoria pra jazz, né? Não adianta. Mas essa minoria vai lá e curte. Eu prefiro que você sente um cara na minha frente, quando eu tô tocando, e olhe pra mim e diga assim, puta, que legal essa música. Do que eu tocar e o cara fica, você sabe aquela piada do... Eu toquei com o pianista, você conheceu muito bem ele. Também, o Lázaro. Ele era engraçado, sabe? O cara chegava e pedia música pra ele. Tá bom. Eu olhava pro cara assim e começava a tocar, né? Se o cara não prestasse atenção na música, bicho, ele levantava do piano e... Como é que é? Eu não sou palhaço seu, pediu? Cara. Se pediu, você não tá ouvindo, não tá prestando atenção. Ele fazia desse jeito mesmo, cara. Eu acho que por um lado ele tinha razão, viu? Porque o cara perde a música e fica lá de... Não presta atenção, cara. E é interessante pensar, não sei o que você acha, mas assim, a cidade de Curitiba, né? Você voltando para Curitiba depois de muitos anos, você tinha saído pro Rio e tal, né? Lá eu fiquei 2 anos, né? Trabalhando em boates, trabalhando em teatro, essas coisas todas, né? E cheguei aqui... Curitiba tinha uma espécie de movimento musical, que era assim, tinha orquestras, né? Por exemplo, a Orquestra do Genésio, até os anos 50, os anos 60, orquestra. E os bons músicos tocavam em boates, era onde acontecia a música. E depois é que começou um movimento mais
urbano mesmo, assim, Isso, né? de bar, inclusive. De né? bar. Eu lembro que o primeiro bar que eu toquei, que a gente tocou jazz, que eu fui convidado para tocar jazz, foi no Rainha Careca. Foi aí que eu descobri que um estilo musical podia dar muito certo para mim, que era tocar jazz. Que eu tinha uma levada de contrabaixo que não era uma levada centrada. E sempre foi assim. Eu nunca fui um músico dedicado a fazer aquilo que estava todo mundo esperando que fosse feito. Eu fazia exatamente aquilo que eu queria no momento que eu achava que era melhor. E isso me dava muitos problemas, até eu conhecer, então, daí o Fernando Montanari e o Gebran Sabag. Na verdade, eu comecei a cantar num barzinho chamado Café Poesia, em frente à pizzaria ali do ladinho da Praça do Batel, com o Lúcio da guitarra. Meu Deus do céu, um dos maiores jazzistas aqui de Curitiba. É capaz de estar vivo e ele é pastor hoje, se eu não me engano. Pastor, não sei de qual igreja, mas acho que é pastor pentecostal. Fiquei lá uma temporada cantando. Foi a primeira vez que eu cantei em Curitiba. Isso foi no começo dos anos 80. Nessa época eu já tinha aprendido a ler um pouco de partitura, graças ao Fernando Montanari, que eu já tinha conhecido. Obrigada, senhor, por ter mandado o Fernando Montanari. O Fernando estava tocando no Hotel Del Rey. Isso mesmo. Com o Celpa e o Maurici. Aí eu fui lá, porque eu queria muito cantar assim, mas eu queria cantar profissionalmente. Eu fui lá e queria cantar e fiz um teste lá. Eu sei que eu cantei umas 2 músicas americanas e aí eles gostaram e tal. Por isso que eu falei pra você, o Fernando também me ensinou muita coisa. E eu tocava nessa época na Boate Metrô, onde hoje é uma boate bem de terceira categoria. Mas na época era uma boate de terceira categoria A. Era terceira categoria. Mas tinha striptease, né? Tinha, mas tinha também shows assim com Vanusa, com Peninha. Nossa, tô impressionada. Então, Peninha é cantor, não Peninhas, só com Peninhas. Peninha é cantor. Então, o que acontecia? Eu tocava da meia-noite até umas 4, 5 horas na Boate Metrô. Antes disso, eu ia para o Hotel Del Rey, que tocava com o Fernando todo dia, das 7 até quase 11 horas, dando esse cachê para o Fernando Montanari para o hotel, porque pagava para ter aula com o Fernando. Então eu aprendi quase tudo que eu sei hoje, aprendi nesse período. E aí eu e o Fernando nos separamos durante algum tempo. E nesse período eu continuei tocando só no metrô, toquei um pouquinho na Rainha Careca e depois até o Fernando me chamar de novo lá para a Rua 15, numa Galeria Schaffer. Foi quando a gente começou a tocar junto, foi ali na Galeria Schaffer. Você sabe o que aconteceu? Eu fui lá uma vez. Então, você estava tocando com o Fernando e você e o Fernando, e eu fui lá cantar. Aí, de repente, entra o Saul, ele tinha um cabelo Black Power, assim, daí ele entrou e falou, você que é a Selma? Eu falei, sou. Ele falou assim, eu pensei que você era uma negona. Ele falou, eu pensei que você era uma negona. Eu falei, mas por quê? Desculpa, eu não sou, né? Desculpa. Ele falou assim, não, porque cantar jazz e blues, tem que ser uma negona. Você é branquela desse jeito. O que eu aproveitei do Fernando, eu criei raízes, com certeza, na música do Fernando. Tanto é que até hoje a gente se entende pelo olhar, pela dominante que às vezes ele põe, e eu sei que ele quer um pedal dominante, eu sei que é ali que ele quer que eu segure uma dominante por algum tempo. Eu entendo tudo que o Fernando faz. A pena é que hoje eu vou tocar com o Fernando, por exemplo, assim, eu tenho uma mágoa profunda, assim, porque às vezes eu olho para ele e vejo que eu não percebo mais o brilho no olhar dele quando ele toca, né? Naquela época eu vi ele sentava no piano. O Fernando tinha uma cara que hoje ele não tem mais. E hoje a gente percebe um pouco melhor os olhos dele, que antigamente a gente não percebia. Porque o Fernando fazia assim no piano. E ele fazia com essa cara, deixa eu mostrar, assim, ó. Mas lembra disso? Mas não tanto. Hoje ele fica assim com. Eu me lembro, tinha ele fica medo com dele. ele tinha medo. Hoje em dia ele usa aquele óculosinho dele olhando a partitura ali, tudo mais. Antigamente ele tocava sozinho, era para ele não acompanhava ninguém. Na verdade ele foi mesmo um solitário, né, do piano, foi né? Solitário.
Fernando, você lembra quando é que época que você começou a tocar aqui em Curitiba? 1960. 60. A gente que era músico, todas as casas noturnas tinha 2 grupos tocando. Aham. Tinha trabalho para música, ganhava-se dinheiro. Músico ganhava bem naquela época. É. E cheguei aqui tocando acordeão. E o Genésio, o Gebran e o Áureo de contrabaixo tocavam na boate Moulin Rouge, que era na rua João Negrão, em cima de um posto de gasolina. Você pode imaginar eu tocando acordeão com o Gebran. O Gebran tocando só em Ré bemol e Fá sustenido. E eu me lascando tudo, né? Porque eu estava começando na vida de música naquela época. Então, sofri pra caramba. Mas se você não pegar essas pedreiras e não sofrer, você não aprende. Depois eu tive convite para trabalhar com o Beppe no Taxi Dance, na Caverna. E o Beppe naquela época estava também começando a aparecer no cenário forte aí, né? Com orquestra. Com trompete. Pequena orquestra. Ele trompete, tinha 3 sax, tinha um grupo, né? Inclusive era o local onde o Raulzinho de Souza, quando eu estava aqui sargento da base aérea, ia da canja aos sábados. Porque aqui estavam aqueles músicos da banda da base famosa. Aí chegou Geraldo, Brito, Natércio, Morinha, os grandes. E o Dofredo, baterista, né? Aquela turma que era do Rio, tocava na banda do Cipó. Então você pode imaginar, né? Quando cheguei da Itália, cheguei no dia 11 de fevereiro de 48 aqui. Tinha um outro italiano que gestia o Cassino AU, lá, a parte de cabaré. Aí me levou lá, mas eu não sabia tocar música brasileira assim, só sabia tocar música americana porque eu tinha aprendido lá na Itália com a ocupação dos aliados, né? E tinha aquelas bandas bonitas que tocavam. E eu, algumas melodias, aprendi lá. Não vai levar lá. Aí fui lá e tinha o maestro Gerdaldo Rosário, que era chefe da orquestra Manon. Aí comecei a tocar ali com coisa, e fazer algum solo de trompete, de coisa e tal, papapá. E eu, da Orquestra Colômbia, que estava assim com a orquestra do Genésio, ele me viu tocar, disse, pô, você não quer tocar comigo? Não, mas não posso, o homem aqui me paga bem. Não, você tocar uma vez por semana, eu te pago o que ele te paga aqui. Aí peguei, toquei com a Orquestra Colômbia. Então, naquela época, depois em 49, veio a orquestra do Xavier Cugat tocar aqui, no Cinema Ópera. Cinema Ópera veio tocar aí. E aí contrataram a Orquestra Colômbia. O Genésio, uma dor de cotovelo, porque sabe como é que é? A atração era a orquestra da Metro Goldwyn Mayer, o Xavier Cugat com aquele cachorrinho do lado, com a mulher dele bonita, sabe, aqueles troços, aquilo que eles tocavam em Hollywood, eles tocaram aqui para nós, né? Aí, então, tinha o Pirulito. O Pirulito era um pianista, era um pianista bom. Aí convidaram o Pirulito para tocar em Blumenau. Em Blumenau, porque tinha o centenário da cidade de Blumenau. E um pessoal que estava gestindo esse clube, né? Ele disse, escuta, nós vamos para Curitiba e você não quer montar um conjunto para nós? Eu digo, tá bom, eu monto para você. Vieram aqui, montaram um conjunto. Eu comecei a trabalhar no dia 5 de dezembro de 1950, eu comecei a tocar na Boate Oásis. Aí comecei a tocar, quando abriu a Caverna Curitibana, aí foi tocar lá, tudo bem. Aí tem o Guarani, que tocava com o Genésio, mas naquele tempo o Guarani só tocava bongô, sabe, aquele bongozinho. O Guarani, não, digo, você vai na bateria. Não, eu vou, você vai. Mas eu não tenho bateria, tá bom, nós compramos uma. Aí eu comprei a bateria pro Guarani. E começamos na caverna tocar ali Taxi Girl. Aí então tinha os fiscais que cuidavam das moças. O cara tirava uma moça para dançar, aí o cara já marcava o tempo que ele estava saindo, entende? Quando ela terminava de dançar, por exemplo, né, o cara marcava, fazia uns buraquinhos no cartão que ele tinha ali. E se você soubesse tocar bem, você mantinha bastante tempo o pessoal na pista, né? E aí, então, porque quando terminava a noite, tanto furo tinha a moça e tanto ela recebia. Ela recebia 50-50, metade para ela, metade para casa. Se a gente sabia tocar para manter o pessoal na pista,
você então estava garantido, você ganhava dinheiro, entende como é? Tocando na caverna, começou a aparecer o Geraldo aqui, aquele baterista, como é o nome dele? O Idofredo. Começou a aparecer o Brito, começou a aparecer o Raul, e começavam a dar canja. Aí eu, de vez em quando, eu tinha que segurar um pouquinho a barra deles, porque o pessoal queria improvisar jazz e coisa. E o dono, ele olhava para mim e dizia, Pepe, o pessoal não dança com essa música aqui. Aí eu botava aqueles arranjos americanos dessa orquestra do Duke Ellington, do Glenn Miller, aquela coisa, que é música bonita, mãe, que tem um estilo de jazz assim, e nós tocava com a orquestra tudo completa e tocava ali. Essas coisas daí, então, agradava e mantinha o pessoal na pista. Entendeu? Eu saí do Rio de Janeiro em 57. Eu lá no Rio de Janeiro tocava na Rádio Tupi. Trabalhei na Rádio Tupi 7 anos. Toquei na Rádio Nacional, toquei na Rádio Tamoio, toquei na Rádio Mauá, toquei na Rádio Mundial. Tocava com Maestro Carioca, Maestro Cipó, Maestro Severino, toquei nessas orquestras todas de lá. Aí um grupo lá do Ponta, tal, veio um tal de Natécio que tocava sax, tocava muito bem sax. Ele era militar. Então ele convidou um grupo de músicos para vir fazer um concurso aqui na aeronáutica. Aí veio mais ou menos, veio o Brito, que era um bom pistonista, veio o Mourinho, um grande saxofonista. Veio o Daljo também, trombone. Veio o Daljo. E mais depois veio o Raulzinho, Raul. Veio uma turma, leva de músico bom. Chegamos aqui em Curitiba, então, foi formada a orquestra 14 Bis, que era da aeronáutica. Orquestra muito boa. Porque aqui tinha muitos bons músicos na época. Só faltava era um molhozinho para botar em cima, né? Uma salsa, né? Uma pimentinha. Um tempero, né? Só faltava um tempero. E naquela época tinha gente boa. Aqui o Fernando Montanari, que era um grande pianista, Começou comigo. ainda é. Começou comigo na caverna, tocando acordeão. Ainda é um grande um pianista. E no BEP eu tocando acordeão, mas ele tinha o conjunto e orquestra. No conjunto eu tocava acordeão. E na orquestra tinha o velho Vili, que era o pianista. Então, de vez em quando o velho dava um furo. Ou então ele tirava férias por uns tempos. Aí eu sentava no piano. E aí, partindo dali do BEP, eu tive a proposta para trabalhar na boate Kings Club na rua Carlos Carvalho. Jazz tinha assim ou era mais bem comercial? O Gebran tocava do outro lado da rua na boate no Luigi's. Com o alemão o Frank, baterista. Acho que esse era bom, né? Só jazz também, né? A música brasileira era uma carroça, mas tocando jazz ele era bom. E o Gebran sempre praticou o estilo, assim, né? Foi naquele avalanche dos anticomerciais, né, que eles diziam, né? E eu perambulava pela noite, toquei na boate Maxins, toquei na Gleice, toquei na Jane 2, Jane 1. A televisão também, né? Bom, em 62 eu fui a Canal 6, e nesses 2 anos que eu fiquei lá, foi ali que eu suei a camisa, suei sangue frio ali na camisa, porque ao vivo não mesmo? Tinha videotape. Então vinha. Aí tinha os musicais, tinha Ivon Cury às quartas-feiras, a Hebe Camargo às terças-feiras, aí sexta tinha um musical, vinha Germano Matias, vinha Carlos José, Jair Rodrigues. Então, Jair era outro. Vinha fazer musical lá no Canal 6, aí ele dizia assim, que hora você começa na boate? O musical às 8 horas. Ele dizia, que hora começa na boate? Digo, 11 horas você começa. Então, até meia-noite eu tô lá. Ia pra lá daí. Aí ia dar canja até de madrugada. Tinha musicais à tarde com criançada, porque eu era pianista oficial do canal, né? Então, eu acompanhava as criançada lá do programa da Cidália Shen, que apresentava aquelas coisas de criança. E já ficava na televisão, porque às vezes 7h30 já tinha ensaio com um artista. Era todo dia. Quando não bloqueava o aeroporto Afonso Pena. Aí o que aconteceu? Época de inverno, começou a dar bloqueio no aeroporto. O avião não descia aqui. Ai, hoje não tem. Aí o senhor Luiz Vizeto, que era o diretor artístico, que era o meu chefe, né?
Ele dizia para mim, desce você, não tem outro jeito. Eu ia pro Canal 6 fazer musical, fazer piano. Era um piano, não sei o quê. Já pensou o horário nobre, lá 8h30 da noite, eu tocando piano no Canal 6. Uma ocasião, era vésperas de carnaval. Era um pré-carnaval, naquele tempo que o carnaval estava mais animado. Então vinha Jamelão, vinha não sei quem, todos os carnavalescos lá do Rio. E o avião não desceu. Foi direto para Floripa. Tinha que tocar música de carnaval. Aham. Vai, barracão. Aquelas coisas, né? As câmeras pegando aqui, mão no teclado, aquela coisa, né? 1000 sacos de confete, encheram o piano de confete, serpentina e coisa lá, porque era carnaval. Tinha gente muito boa, né? Tinha gente excelente, assim, nessas coisas. Para adiante agora, eles não querem mais banda com muito música aqui, eles querem gogó, voz. Se nós for tocar alguma coisa de jazz, podemos tocar entre nós. Então, vamos fazer um temazinho, tudo bom, vamos lá. Mas se eu for tocar para o público, esse pessoal não entende, eles querem música de um acorde só. Se tiver 2 é muito. A rapaziada gosta, então tem que ser feita à vontade deles. Acabou. Eu não posso botar na cabeça deles que eles têm que eu tocar não jazz. discuto o gosto, mas é muito pobre. Ver o Brasil como é que tá. Tudo mudou. Não, mas... Você lembra com a primeira vez que o Pau Brasil veio pra cá? Putz, a gente... primeiro não sei, mas na década de 80, né, o Pau Brasil veio, eu acho que dezenas de vezes, eu não sei porque a gente tinha um... Tem tinha uma ligação, barato, né? E principalmente com o engraçado, sempre no Paiol, né? Eu lembro que a gente já tocou com casa lotada, Nego Brigando, já tivemos que fazer 2 sessões. Teve uma época, essa época do 80 era muito vivo, né? Negócio de instrumental. Minha primeira vez tocando em Curitiba, eu era bem moleque, devia ter uns 17, 18 anos, eu tocava com os Três Morais, que era um grupo vocal super legal. Eu tocava com ele, o Zeca Assunção também, baixista. A gente começando ainda, né? Meio semi-amador, semi-profissional. E daí, a gente veio tocar num programa que estava o Dick Farney também. Era um show com vários artistas. E não sei como a gente foi parar, acho que era um hotel que estava tocando o Gebran. Né? E isso devia ser final da década de 60, alguma coisa assim. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Falei, nossa, como esse cara toca. E o Dick Farney ficou muito impressionado. O Dick, todo mundo conhece ele mais como cantor, mas ele era um super pianista de jazz mesmo, né? Na época ele era conhecido como o pianista de jazz do Brasil, Dick Farney. E ele falou, puxa, esse cara como toca, não sei o quê. Isso aí em qualquer lugar nos Estados Unidos, esse cara se dava bem. Eu me lembro bem dessa cena de Curitiba, aqui do Gebran. Que hoje eu tô tocando com o Gebran, né? Até só vim aqui para dar um oi porque... É mesmo? Aonde? Onde que é? O Beto Batata.
Gebran, por exemplo, que gostava da música dele já, tocava aqui um tempo nesse prédio aqui, na Boate Dakar. Tocava ele e tocava o Walter Branco. Aí então eu ia na casa dele para nós ensaiar alguma coisa assim, e a mãe dele me olhava meio assim, sabe? E o pai dele me olhava meio... Porque sabia que o filho estava meio... Não era desvirtuado, mas sabe como é que é? Aquela coisa de tocar de noite, dessas coisas. E não me olhava com muita simpatia, sabe? Porque a tendência do baterista é tocar tudo rápido. Quando tem uma balada, incomoda ele, né? É porque ele não estudou aquela técnica de fazer um 8. Entendeu? É um negócio bem zen, assim, mantra, né? Tocar baixinho é extremamente difícil. O Guarani dizia isso. Tocar baixinho é difícil mesmo. Eu tenho um irmão que é baterista, muito suave, o Ivo, né? Que todo mundo gosta de tocar com ele. É tipo suavinho, tipo Guarani, assim, aquele Juquinha. Lembra do Juquinha? Né? O Walter, por exemplo, levava pra casa dele, né, pra me aprender o Moacir Peixoto, né? Aí a gente estudava, ele descobriu meu talento, era bem novinho. Ele me levava lá na casa dele. Robertinho, vem aqui ouvir. Eu falei, sim, senhor. Você falou no Juquinha, né? E falou do Guarani. Então, eu tinha a assinatura do Jornal Globo, uma matéria no segundo caderno. A primeira batida da Bossa Nova, o inventor foi João Gilberto. Eu falei, opa. Então, aí passou um certo tempo, teve uma inauguração numa rádio FM do Rio, e eu fui convidado. Cheguei lá, tava o Juquinha. Eu falei assim, Juquinha, mas e aí, essa história que foi o João, porque o João falou assim pra ele, sabe o que é? Eu tô chegando da Bahia agora e eu tenho essa proposta aqui, tocar o violão baixinho. Então eu vejo esses bateristas aí no dance, eles tocam muito forte. O João Gilberto falou assim, vamos trocar, você põe a vassourinha na mão direita e a baqueta tocando no áreo, fazendo a batida do tamborim, que os americanos vão gostar. O Juquinha falou assim, sabe que foi a primeira pessoa a fazer isso? Foi o Guarani. O Guarani já fazia isso, mas os maestros não aceitavam, chamavam de samba fraquinho. Então o Guarani, ele foi pioneiro, está aprovado, e eu não sabia que o Guarani era E na gravação do... Que foi o Guarani, que é pesquisador, foi a primeira pessoa, só que ninguém aceitava. Então o João Gilberto, esperto, ele ia ver todo mundo tocar quietinho, ele viu o Guarani fazendo isso aí, inventou a história, talvez, né? Inventou a história que ele que criou. A primeira batida da Bossa Nova. Chega de Saudade, foi o Guarani que foi de bateria. E ele tocou... O Chega de Saudade do João Gilberto foi o Guarani? Chega de Saudade é o Guarani. É o Guarani, o arranjo é meu, não é do Tom. O Guarani de bateria. E ele, também? em vez de tocar bateria, ele pegou... Como chama? De telefone, uma lista telefônica. Se usava muito na Odeon. Na Odeon lá. Pôs em cima da caixa, então em cima da lista telefônica, fazendo o ritmo na lista telefônica, que é bem mais suavezinho. Nesses anos 56, nós já tocávamos samba diferente aqui, natural. Não era um samba afro. Essa é uma terra, naqueles dias, polonesa, italiana, mas nunca afro, né? Dessas modificações do samba aqui, nada mais natural do que o Guarani chegar lá no momento seguinte e encontrar ou mostrar ou sugerir uma criação que ninguém ia pensar. Você e o Guarani estavam comigo na Boate Dakar em 56. 55, 56, eu continuei, vocês sabiamente foram para o Rio de Janeiro. Quando ele voltou, anos depois, ele falou, gravei com os Cariocas, gravei o Chega de Saudade com o João Gilberto e narrou em detalhes tudo que se passou. Isso faz 10 anos atrás que eu vi essa história, que eu fui saber, o Guarani estava do meu lado sempre, ninguém me falava nada sobre ele. Nada. Então, a gente não tem registro, não existe um livro. E eu fico grato de ouvir você revelar o crime maior da incultura brasileira. Tinha que haver uma bíblia dos músicos e de suas criações.
Quando eu vim do Porto Amazonas para Curitiba, eu tinha mais ou menos o quê? 13 anos. Eu fui expulso de casa por causa de violão. Um irmão que trabalhava numa churrascaria aqui foi passando no Porto Amazonas e eu falei, bicho, não tem um jeito de se me levar para Curitiba? O que você vai fazer em Curitiba? Faxineiro, qualquer coisa, trabalho lá em qualquer coisa. Porque eu queria vir para Curitiba com meu violão. Ele falou, você quer ir mesmo? Eu quero. Botei o violão num saco de farinha de trigo e vim. Vim com ele de trem, aquele tempo era o trem. Demorava de Porto Amazonas no trem. Chegamos na estação, ele falou, antes de eu te levar na pensão que eu moro, eu vou te levar na Rádio Guairacá. Rádio Guairacá. Fui na Rádio Guairacá com aquele violão dentro do saco lá. Apresentou-se o violonista mais famoso de Curitiba naquela época, era o Militão. O rei do violão. O rei do violão. Quando ele tocou... Carreteiro, conhecido carreteiro. Ele tocou Abismo de Rosa no violão. Quando ele terminou de tocar, eu não estava mais sentado no banco, eu estava sentado no chão. E eu falei assim para o meu, eu nunca vou esquecer disso, cara. Que loucura, eu falei, que bobagem, eu falei. Falei pro meu irmão, se eu não tocar violão igual você, cara, eu me mato. O meu irmão falou, então é agora, bicho. Pode se matar agora, que você nunca vai tocar igual o violão. Daí fomos para a pensão. Uma pensão lá no Operário. Você lembra, sabe, no Operário ainda? Sim. Tinha um troção lá na frente. Ali na frente era a pensão do senhor de Porto Amazonas, chamado Atílio Nicola. Ele falou pro meu irmão, o que você trouxe seu irmão para cá? Ele falou, trouxe, vai morar comigo no quarto 16. Tá bom, seu Atílio? Pode deixar tudo por minha conta. Ele era metido, meu irmão, né? Até hoje é. Bom, fiquei morando no quarto 16 com ele e aquele violão, né? E eu pegava, fazia dó maior, ré, e não sabia sair daquilo, o que eu ia fazer. No outro dia ele me arrumou um emprego de faxineiro na churrascaria Tupã, na rua Westphalen, número 100. O dono da churrascaria de Tupã era cantor de ópera. E à noite, ali 7h30, 8 horas, limpava a privada, limpava tudo qualquer coisa que tinha lá. Eu era limpador. Sim. Calçada e tudo. E louco para ir para casa, pegou o violão. E o cara trouxe um senhor chamado Willy. Quando eu vi aquele cara tocar violão, eu fiquei babando. Não queria ir para casa mais. E ele foi até meia-noite, menino, você não vai dormir, que amanhã você tem que acordar, 8 horas você tem que estar aqui. Eu falei, já vou. E eu seco no homem. E comecei a marcar as coisas que o homem fazia no violão num papel. Os dedos, ele botava os dedos. Cheguei para ele e disse, o senhor não podia fazer um favor para mim? Eu acho que o senhor canta muito bem, já elogiei ele. Falei, o que você está precisando? O que você quer? Eu quero que o senhor vá no Hermes Macedo e compre uma guitarra para mim. Financiado para mim, eu pago para o senhor todo mês aqui. Bicho, ele foi comprou uma guitarra Giannini para mim no Hermes Macedo, eu quase morri. Daí, estava um senhor que chamava também Seu Bossa, o sobrenome dele, que era dono da churrascaria. Eu cheguei, falei, não vou falar para o senhor, vou falar para o seu Bosa, que é dono também. Cheguei, seu Bosa, eu quero a minha admissão, porque eu vou indo embora para São Paulo, porque eu vou tocar na Rádio Globo lá em São Paulo. Ele falou. Começou a rir meia hora para mim. Tinha razão, né? Ele olhou assim, ele olhou numa viga de pinho que tinha assim em cima, ele pegou a caneta e falou, Escarante vai tocar na Rádio Globo em São Paulo, escreveu. Mas eu fiquei tão magoado dele fazer aquilo, de tirar aquele sarro de mim, pedi admissão, peguei o dinheiro que eu tinha. Entrei no ônibus, fui para São Paulo, sentei, sentou um cara perto de mim, começou a puxar papo de mim. Que instrumento é esse? Eu falei, é uma guitarra que eu comprei lá no Curitiba. Ele falou, ah, você é músico? Eu falei, sou. Eu não era, cara. Ele falou, eu também sou baterista. Eu falei, nossa.
Eu moro em Registro, eu não vou para São Paulo, eu vou até Registro. Você quer tocar no meu conjunto em Registro? Falei, mas que tipo de conjunto? Toca música, uma música de baile. Desci em Registro e fui, todo mundo gostou de mim tocando guitarra. E eu não tocava nada. E os caras também quase nada. Bicho, e eu comecei, ele falou, eu vou te apresentar um japonês aqui que gosta muito de música. E me levou na casa dos japoneses. Bicho, aquela noite eu não morri, porque eu não era para mim morrer. Adivinha o primeiro disco, já contei isso aí. O primeiro disco que o cara botou na vitrola, aquele tempo. Sim. Barney Cass. A Julilanda entrou cantando e eu comecei a chorar e gritar, bicho. Eu não sabia. O cara falou, escuta esse guitarrista. Eu falei, não posso escutar, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E fui pra pensão, o cara falou, fui pro lugar que eu morava, o cara da bateria chegou e falou, bicho, não se afobe, não é assim a vida. Eu falei, aquele guitarrista me matou, eu falei pra ele. E fiquei batutando e comecei a aprender aquelas coisas, aqueles acordes assim, coisas, e fiquei no conjunto. Chegou um cara que morava em Juquiá, chamado Neno, e um outro era Irupê. O Neno tocava pistão e o Irupê tocava sax. Foram tocar no conjunto lá com a gente, numa noite de baile no conjunto. Os caras, escuta, bicho, você tocando guitarra desse jeito, você tem que ir embora daqui, cara, não fica aqui. Nós moramos em Juquiá, mas tocamos em São Paulo com um grupo assim, eu toco com o fulano e eu toco com os Cleves. Adivinha o que aconteceu? Eu fui tocar com os Cleves na Rádio Nacional. Que eu tinha falado pro cara que eu ia para São Paulo para tocar na Rádio Nacional. Quando terminou o programa, eu falei pro Antônio, um cara famoso, que era empresário, falei, me arrume um documento que eu vim aqui hoje, por favor. Por favor. Por que esse cara? Eu falei, não, me arrume um documento. O cara, ele me arrumou um documento, bicho. Você mandou pro... Dali 2 dias, eu peguei um ônibus e vim para Curitiba. Entrei na churrascaria do Pá, sentei numa mesa. Os caras, não, vem aqui para dentro, sabe? O seu Bosa. Ô, Escarante, como é que você está? Falei, muito bem. Esse papel é para você. Ele abriu, ele caiu duro. Declaro que... Eu tenho esse bilhete, esse papel até hoje ainda em casa guardado. Declaro que fulano de tal, Escarante, tocou na rádio fulana de tal, em São Paulo, na Globo, que eu tinha falado que eu ia tocar na Rua dos Palmeiras e tal coisa. Ele olhou a data, ele pegou a caneta, escreveu embaixo, Escarante esteve sim na Rádio Globo. Brincadeira, cara. Que maravilha isso. Que coisa de louco. Eu estava lembrando, tem uma vez que eu também vim para Curitiba, eu não lembro bem fazer, agora eu não estou lembrando o que eu vim fazer, foi antes do Pau Brasil. E também, por ali, por perto, tinha um bar, eu não vou lembrar que bar que era, mas era ali perto do e estava tendo uma jam session também, que eu acabei tocando. E eu lembro que o baixista era o Norton. Que depois virou super maestro, não sei o quê. E o Norton dando canja de baixo elétrico, ela fez super engraçado. Tem muita história aqui de... Também tocava com Gebran, né? Tinha um trio. Ah, é? Ele Mas isso eu não sabia. O Norton, o Guarani, que é um baterista, e o Gebran. Foi um dos primeiros grupos, assim, de jazz, assim, que teve por aqui, né? Que barato, né? Então, eu sei por que nós nos atiramos pro jazz com essa vontade tremenda. A harmonia dele e a liberdade dele. Claro. Você não era obrigado a tocar tal como está escrito todas as vezes, de todos os dias, de toda a tua vida. Você podia pôr um pouco de você podia modificar aqui, você podia modificar ali, ornamentar. Isso no jazz era tudo que eu queria. Em 47 eu tinha feito um esboço de Susana o dia que eu pudesse vir a tocar piano. E já era assim, com contracanto, as duas mãos.
47. Quando nós nos conhecemos, o jazz finalmente tinha chegado à rádio e à televisão do Paraná, anos 50 para 60. E o mundo todo estava sofrendo uma reviravolta. E nessa reviravolta, a coisa mais saborosa era a bagagem de harmonia que o jazz estava nos trazendo. Isso pegou na goela. Eu não queria outra vida, só queria achar aquelas coisas todas. Curitiba nunca teve escola, para nada. A escola de música era, como você falou, formal. Mas formal, muito fechada, era horrível, horrível. Eu não queria aquilo. Hoje eu me arrependo, devia ter pego pelo menos a bagagem técnica. Mas depois de 50 anos, deixa. Pois é. Aí você veio saindo do Sun Jazz Trio ou Quintet? Sun Jazz Quintet. Eu já estava para sair e aí eu comecei a tocar contrabaixo com você. E aí, em dado momento, o Guarani tinha voltado a Curitiba nesse período. Depois ele retornaria ao Rio, logo em seguida. Não sei se isso era 67, por aí, 60. Por aí. 67, porque em 69 estávamos no Centro Comercial Curitibano, já definitivamente como Lu dos Terços. 68. 68? 68. Falou. 69 eu já tinha ido para o Rio de Janeiro. Eu comecei a primeira temporada na Sinfônica Brasileira, e isso já era no início da temporada, ali por março, abril, mais ou menos. E aí... Bem, e aí nós começamos a tocar e você teve paciência, eu vim aqui em casa, a gente passava as noites tocando aqui informalmente, até que eu consegui um baixo, daí veio o Guarani, e aí a coisa, nossa, aí começou Lu dos Terços oficialmente. Eu me lembro também que um dos momentos importantes do Lu dos Terços foi a vinda do Flávio Cavalcante a Curitiba, e que aí nós fomos contratados para acompanhar os cantores. Tem muito também o Raulzinho, que nós conhecemos, Raul de Souza, o nome dele não é Raul, é João. João José da Silva, João José da Silva. É, João José da Silva. Mas ele tocava trombone e ia lá para a gafieira escutar o Raul de Barro, que ele gostava. Ia da canja, daí não deixava mais ele sair, porque ele era improvisador e a apelidada de Raulzinho ficou até hoje, Raulzinho. O Raul, o pai dele era pastor. Ele já foi expulso da igreja do pai dele. Improvisava os hinos lá da igreja, o pai dele expulsou. Do exército foi a mesma coisa. Tá bacana esse palco. E agora, Jeff o quê? Jeff. Jeff José, Jeff É balanceada a sua saída aí? Como é que é a tua saída? Não, é simples. Tá. Você pode ligar externo ou não? Você tem duas saídas? Tem. Por favor. Cadê o meu amigo ali que me ajudou no banheiro? Tem um amigo que me ajudou no banheiro. O quê? Me ajudou no banheiro. Vai não vai interpretar mal. bonito. Não vai interpretar mal. Sabe o que foi? Fui num lugar pegar um papel
para limpar a vara, que eu estou dizendo que tem que mudar o nome. Porque é o seguinte, é o nome que deram ao instrumento, chama-se trombone. A vara do trombone. É por isso que o Endrigo me sacaneia. A vara azul do mestre, vara não sei azul o quê. do mestre. Eu tinha tocado em 92, depois o Raul voltou, porque o Raul tem família aqui. Todo ano o Raul vem pra cá, né? Basicamente, como é que foi a história? Você foi pra França tocar com uma banda? Eu tava em Paris e comecei a vender CD meu na rua, assim, chegava pras pessoas assim, numa mesa assim. Mas você tava tocando também? Não tava tocando. Parava na rua os caras e vendiam o CD? Eu tinha um Discman. E você mostrava? Eu Discman e veio mostrando, você quer escutar? Não, sem compromisso, escuta. Se quiser levar no CD, o cara, não, dá uma escutadinha, né? Escutava e levava. E nessa, aí eu li assim, pô, Raul de Souza vai estar tocando em tal lugar. E daí, aí eu falei, pô, sabe o que? Eu vou vender por aquela área ali e de repente eu encontro o Raul. Não deu outra, né? Aí o Raul na esquina. Então você foi sabendo que o Raul mais ou menos eu sabia que o Raul tava por lá, mas não imaginava que se eu ia encontrar ele ou não, né? Mas daí eu saí por ali, passei, daí quando eu vejo o Raul na esquina, esperando um táxi com uma confusão de mulher, não sei o quê, porque tava vindo uma outra que tava se separando de uma, né? Acho que uma história tava acontecendo ali. Sempre pra variar uma confusão assim. E daí, pô, não sei o quê, mas entra e vamos ver o Check Sound e tal. Daí eu vi o Check Sound e fiquei até o show, só que eu tinha que ir embora porque tinha metrô, acabava meia-noite, eu vi a primeira música e falei, Raul, tá. Aí a gente tocou junto no Brasil algumas vezes, até com o teu irmão também junto, com o Endrigo e tal. E daí quando eu fui tocar com a Clem, eu ia ficar em Paris uma temporada, ia ficar quase um mês em Paris, hospedado lá. Daí ele falou, não, você vai ficar na minha casa 3 dias aqui, pelo menos a gente vai ficar batendo papo. Ele cozinha muito bem, ele falou, nossa, eu vou vir pra cá, vou fazer uma feijoada pra você, vou fazer não sei o que. Eu falei, vambora. Fiquei ali uns 3 dias ali na casa do Raul, e ele contando as histórias, e eu assustado com aquelas histórias de Sonny Rollins e Cannonball Adderley, e George Jack Duke. Jonette, George Duke, as histórias, e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse cara é um monstro, cara, e eu aqui... Não, mas tal, não sei o que, cara, eu preciso de uma banda no Brasil. Eu falei, cara, vamos voltar e vamos reunir o Tocaia lá, que eu tenho uma garotada lá, que o Endrigo já conhecia todo mundo meio separado, assim. Eu tinha gravado com o Endrigo na Suíça. Eu tinha gravado com o Endrigo. Na Suíça. Eu tinha tocado com o pai do Jeff, eu tinha tocado. O pai do Jeff, isso aí é história antiga. Né? O pai do Jeff, eu tocando contrabaixo acústico numa boate em Curitiba, lá do... 60? 60, 61? 61 por aí. Tá. Eu não era nem nascido. Você não era nascido, ninguém é nascido aqui. Fica uma dúvida. O Ayrton Moreira, ele é catarinense ou paranaense? Porque dizem que ele é de Santa Catarina e criado em Curitiba, sei lá, outra cidade. Criado em Curitiba pode ser, mas o Ayrton, no tempo que eu trabalhava no Luiz, ele trabalhava no Kings, a 50 metros de distância. Ele me falou que era de Guarapuava. Eu trabalhei com o Ayrton de 77, 78 nos Estados Unidos. O Ayrton, ele revolucionou a percussão brasileira, né? E ele foi um dos primeiros bateristas brasileiros a enfrentar os americanos tocando bateria do jeito como eu fiz também, tocando com ele short, da maneira dele tocar, né? Quando ele no Retorno to Forever com o Chico Corea, né? Que o Ayrton toca muito bem, né? Eu convivi com ele assim, durante um ano. Eu vi muita história boa assim do Ayrton. Eu conheci o Ayrton através da Bossa Nova. Eu não tinha conhecimento quando ele era cantor de bolero, que ele cantava na boate, que cantava bolero. Ele canta muito bem, né? Fogueira acesa na noite escura, deixa eu chegar perto de você, deixa eu acreditar que viver tem cura. Fogueira acesa no meio da mata, tudo me mata. Minha mão no fogo, minha falta de jeito pro jogo. Minha história mulata. Estou vivo, estou vivo. Grande Ayrton, sempre vivo então, né? Você nasceu lá por Itaiapas, depois você foi para Ponta Grossa, não foi? Exatamente. Tinha 2 anos de idade até os 14. E ali foi a... Mas já tocava lá, já comecei a tocar lá, já. Tocou em alguns lugares. Primeiro né? percussão. Certo.
e cantava música do Vicente Celestino e tal, aquelas coisas. Tinha 14 anos ainda, quando saímos de Ponta Grossa para vir para Curitiba. E aí você chegou por aqui e já entrou aqui na banda do maestro Oswald, foi isso? Certo. Foi o primeiro emprego assim como músico aqui em Curitiba. Certo. Porque lá eu já tocava música profissionalmente. Era uma vida diferente aqui, né? Era uma vida muito intensa noturnamente, né? Como parte da minha formação musical foi muito bom. Curitiba foi ótimo. Importante aqui, né? Porque aqui tinha de tudo, né? Era uma efervescência ali perto da Praça Osório, ali da Alameda Cabral, né? Ali eram vários boates que tinham ali, né? Acho que tinha mais de 20. Pois que impressionante, né? 20 lugares com música ao vivo, para os músicos tocarem, entendeu? E era boate mesmo, porque não tinha quarto atrás. Quer dizer, as boates, né, que tinham um quarto atrás era pro lado do Portão, pro esse lado de São José dos Pinhais e tal, onde o pessoal entrava armado, aqueles caras, motorista de caminhão que chegavam de viagem e tal. Era uma coisa, era tipo faroeste mesmo, né? E o Raulzinho trabalhava lá Trabalhava em tudo, tocava em todo lugar. E eu também. Mas ele era do exército, o Raulzinho, naquela época, né? Era sargento. E às vezes ele abandonava, vinha de farda, subia e dava uma canja, né? Raulzinho o Raulzinho ainda é incrível, né? Ele às vezes ele tinha que sair de plantão no jipe, né? Com 2 soldados, todo mundo armado, né? E ele com aquele capacete e tal, um 45, um negócio. E aí, então, vamos lá para as boates para ver se não tem nenhum soldado lá. Aí, os caras vinham e chegavam lá. Ok, aguenta aí, meu irmão, que eu já volto. Aí dava o capacete para os caras, pegava o trombone debaixo do assento. E aí, ele entrava já tocando, às vezes, porque o pessoal, conforme o dono da boate, não queria canja, não queria que ninguém desse canja, porque aí em vez de bolero e samba canção, ou então um tango, uma coisa assim, né, para os fregueses, né, aí virava jazz, ou virava, que a gente chamava naquela época, samba jazz. Então aí o pau comia, né. O Raul, então, eles não queriam deixar o Raul entrar, às vezes, conforme o lugar. Então, o Raul ficava por ali pela frente, conversando, mas quando o porteiro ia abrir a porta do táxi, ele fazia isso em São Paulo também. Enquanto o cara ia abrir a porta do táxi, ou então de um carro, né, e tal, doutor, tudo bem, e tal, abria a porta, o Raulzinho já entrava improvisando lá de fora. Aí eu, o que é isso? Aí ele já vinha, eu tocando bateria, morria de rir, né? Lá veio o Raul. O negócio aqui pegava fogo. Eu olhava Curitiba como um país da Europa. Sempre, um país da Europa. E comparando o Rio de Janeiro, é um país da Europa, não faz parte do Brasil. Naquela época, para mim, né? Os bares tudo fechados, com porta de vidro, de madeira, não sei o quê. Abria a porta e fechava. Rio não era assim. Porque era muito frio. Era frio, então existia isso. E ainda, viu? Ainda. E aí eu adorava esse negócio. Entrava no bar, sentava no balcão, pedia um conhaque, me dava um conhaque. Tinha um charme todo, né? E fardado, do uniforme. Ah, sim, estava na aeronáutica. Lógico, meu uniforme era um uniforme assim, tipo um modelo do uniforme da aeronáutica brasileira. Gala, sim. De gala, um negócio de gala. E o alfaiate fazia pra mim. Sabe? Eu, pela primeira vez na minha vida, eu vi jazz. Fui com o Raulzinho. Com o Carlos Pepper. O Carlos Pepper tinha um circo, a mãe dele tinha um circo, viajavam tudo por aí, ele era argentino. Ele tinha um Cadillac branco que tinha um toca-disco, que era uma coisa assim incrível. Ele, mas como? Tocando um disco no carro? Pá, todo mundo ficou assim, nossa, coisa incrível. Tudo muda, né? Rapaz, foi aquela loucura. Aí a gente saía aqui em Curitiba, né, de carro, com um Cadillac branco conversível, e aí com...
O Coltrane, aquele negócio todo. O Carlos Piper, né? Ele era amigo do Raulzinho, eram assim, né? Então o Raulzinho ia dar canja com a orquestra no circo, e eu ia lá ver, eu sentava lá no circo, via o espetáculo e tal. E aí o pau comia, rapaz. Era uma banda muito boa, ele escrevia tudo, o Carlos. E era 22 pessoas, né? Tocando 22 músicos. Aquele negócio. E os caras lá no trapézio, não sei o que, de repente. Aí o cara, número 22, aí. Número 22. Aí, então, atenção. Aí o cara. Aí fingia que caía. Aí eles. Mas era uma coisa incrível, você não imagina, bicho. Era assim, né? Pô, aquilo ali era jazz mesmo, de big band, né? Né? Grande orquestra e tal. Convidar meu amigo Ayrton Moreira pra gente uma festinha. Mas eu era fã do Polaco, porque o Polaco trouxe o Fusion para Curitiba. Olha que foi o primeiro cara que eu vi tocar Fusion. Eu conhecia o jazz tradicional, um jazz que é lindo, maravilhoso, mas tem uma forma. Quando eu vi o Polaco tocando, eu saquei que dava para ir um pouquinho além. Fiquei perseguindo. Eu com 14 anos, eu ia no Porto Velho, que é aqui do mesmo dono do... Porto Velho. Porto Velho. A gente foi a primeira música ao vivo no Porto Velho, claro. 81. Eles tinham o grupo Improviso. E tinha o Bandalá também. Não, foi Improviso, depois veio a Bandalá e por último o Quadro. Olha que barato. E era você? O jazz? Não, eu era piada e tudo, eu não podia nem estar vendo. E você estava dentro de uma casa que tinha toda uma história e uma enciclopédia de jazz. E o Gebran consertava a minha vitrola, você lembra disso? É verdade. Você levava lá. Eu disse, puta, cara, precisa arrumar um transistor. Precisa arrumar um transistor que não tem. Eu tenho que comprar em São Paulo um transistor. E a vitrola ficava lá. E daí eu, querendo sair daquele jazz que eu conhecia pro jazz fusion, mais moderno. Foi aquela loucura de um dia um desgraçado bate o telefone, me liga lá em casa. Jeff, aqui é o Polaco. Queria te convidar para assistir o ensaio nosso na casa do Elinho Brandão. Cara, eu fui tremendo, porque eles queriam que eu tocasse. Cheguei lá, não consegui tocar nada. Eu fiquei, cara, eu quando comecei a ver ele tocar o Elinho fazendo frase, eu travei. Não sei nada. Nos anos 80 eu comecei a tocar profissionalmente, aquela coisa toda, né? E é o que você fala do Fusion, que já era o jazz, música instrumental, não era mais jazz, a gente chamava de música instrumental, importada de São Paulo, que vinha todo mundo tocar em Curitiba, a gente ficava conhecendo o Nico Assunção, Paulo Berinatti, Pau Brasil, que vivia no Paiol. E aí eu tive o privilégio uma vez de fazer um show no Teatro Paiol, num projeto que tinha nessa época boa que você falou, chamava-se Boca no Trombone.
E que era, eu tive o privilégio de fazer um show dirigido pelo Polaco. O Polaco era o diretor musical e que metade era a gente, um grupo fazendo... Setembro de 1983. E outra metade do show era Pau Brasil, cara. A gente abria Pau Brasil, era só nós dois. 83? Não só nós dois, era você, não, tinha Jason Corning, não, mas tinha uma Belmiro. música que era só nós dois, eu lembro. Sim, tinha uma música que era só nós dois. Mas era uma música de um show que eu tava preparando, que era o Paré. E que a gente ensaiou na sua casa. A gente ensaiou Era na pra casa eu dele. tocar. Tocou. Era pra eu tocar. E eu no dia do show, eu fui passar um show no Paiol, fiquei grog, isso aqui, eu fui pra casa meio tonto, lembra? Cheguei em casa, eu fiquei doente, eu peguei escarlatina no dia do show. Depois que nós ensaiamos um monte. Na sua casa, a gente Não, ensaiava. ó, e vou falar, foi a primeira vez que eu vi o Gebrão, o pai dele, tocar. Ele tocou Misty no piano, Mi bemol. Naquela época? Naquela época, né? Isso aí é setembro de Ensaio na sua 83. casa. Outra coisa bacana dessa história, que a gente ensaiava o show que o Polaco dirigia na sua casa, e o seu irmão, Paulo, era menorzinho ainda. Então! Era um piá que ficava ouvindo. Era um Paulinho, menino. e hoje toca piano pra Daí, caramba. quando eu fui fazer meu disco recente, o Agora Paré, eu falei, putz, eu queria muito que o Paulinho tocasse Paré pra mim. Daí chamei o Paulinho, falei com ele, o Paulinho falou, Paré! Você ensaiava na casa lá em meu casa, irmão, com meu comigo. irmão. É Eu verdade. sempre quis tocar essa uma. Nem fechou. E nessa época, a música em Curitiba fervilhava o pessoal de fora que influenciava a gente. Vitor Assis Brasil morou, né, em Curitiba, Sebastião Tapajós morou em Curitiba uma época. E daí, na sequência, teve um pequeno vácuo aí e tal. E aí, o que passou a influenciar a música da gente, né, que daí veio o improviso, aquela coisa toda em 1980, era o pessoal que estava começando a fazer música instrumental em São Paulo, né? Que também teve vários que moraram em Curitiba, tipo Bocato, ficou um tempão em Curitiba. Meu, a primeira vez que o Yuri tocou ao vivo num bar foi no Porto Velho e foi com o Bocato. O Yuri tinha 14 anos de idade, bicho. Na Europa é a quinta coisa que mais dá dinheiro da Europa é a música, né? Tu vais numa turnê, tu movimentas 10 pessoas, numa banda pequena, passagens de avião, hotel, estadia, comida, né? Isso é tudo um dinheiro que está a movimentar, que circula, né? De uma banda só, né? Se tens 30, 100 bandas, esse dinheiro movimenta, né? Tu estás a dar dinheiro para esse circuito, né? E o que eu acho que falta isso é alguém que veja que essa possibilidade também pode acontecer, que as pessoas aderem, invistam e... Essa coisa do fator econômico com a arte está totalmente ligada, né, ao desenvolvimento dela, né, que foi o que fomentou na década de 50, né, o jazz, aqui, esse movimento jazzístico aqui, que foi justamente essa coisa da cafeicultura, do poder econômico que estava gerando um movimento, sustentando esse movimento que rolou em 58, que hoje nós temos um reflexo na sociedade curitibana, justamente, eu penso assim, que já veio formado dessa geração, né? Como foi que nós encontramos ontem o Gebran, o Sabag, o Tião Cruz. Eu sou um pouco filho dessa geração, porque eu fui aluno do Guarani Nogueira 2 anos e meio. Ele morava a 1 quadra da minha casa. Um sujeito paralítico, né? Teve paralisia infantil na perna direita. Tocava, né, com bumbo com a perna esquerda, e quando ia tocar jazz, tocava o chimbal com a perna esquerda e pediu para o Pinguim, que era um fabricante de baterias, né, fabricar um lateral para ele de 18 polegadas, que naquela época não existia, né? E o cara fez especialmente para ele, e ele fazia o bumbo com a mão esquerda. Ele tocava jazz com chimbal e tal, mas o bumbo ele fazia caixa e bumbo tudo com a mão esquerda. Então ele tinha uma técnica assim. E uma vez ele me mostrou o compacto que ele gravou com o João Gilberto. E ele falou, isso aqui eu gravei lá no Rio, quando eu morava lá com o João Gilberto, Bossa Nova e tal. Eu acho que nem ele tinha muita consciência desse negócio, né? Assim, tamanho. E da importância Perfeito. dele no cenário musical brasileiro, né? Que pena que ele faleceu, teve câncer de pulmão e tudo, mas foi um cara que, assim... Ele me abriu todas as portas musicais, porque era de uma musicalidade incrível, assim, era um sujeito voltado mesmo para a música, né? E estava aqui em Curitiba, que coisa, né? Aqui na cidade a gente tinha esse universo jazz, assim, mas era
mais o nosso mesmo, que a gente fazia, né? A nossa coisa do fusion mesmo, jazz rock também, né? Era mais jazz rock ainda, né? Na época do Polo Sul, né? Não era tão Brasil naquela época, né? Quando você saiu, na época que você foi para Portugal, a gente era muito mais jazz roqueiro do que... E tinha poucas influências, né? Brasileiras. Brasileiras não tinha muito, não. Mas o pianista, principalmente o pianista que me fez olhar a música brasileira como possibilidade de fusion, foi o Nelson Aires, que em 82 eles vieram para Curitiba fazer um workshop, o Pau Brasil, né? Depois, numa época, teve uns clubes, né, de jazz, quando o pessoal se reunia para tocar. Foi o Blue Note. Ali já era sotaque, me lembro. Acho que você já não estava mais também, nem você. Você já tinha ido, já estava entrando uma nova geração, que é a geração do Glauco, do Indrigo, que daí a gente era um quinteto chamado Sotaque, junto com o Paulo Branco, né? E daí a gente foi para a Europa em 89, de 89 para 90. A gente ficou 5 anos lá. A gente estava na Espanha, eu e tua mãe, daí estourou a Guerra do Golfo, a gente ficou meio apavorado, não queria voltar. Daí que a gente foi para Genebra, né? Daí lá a gente acabou ficando em Montreux, que foi o nosso quartel-general, Montreux, Lausanne. E o primeiro CD? Aí o primeiro CD, Manha, foi gravado na formação o Endrigo, o Mauro no baixo, a Marília, o Mário, guitarra e eu. Né, que chama-se Manha, que é um tema da Marília também. Foi gravado em Genebra. A parte da Suíça foi muito importante, assim, por causa do Festival de Montreux, que a gente participou 4 anos lá, nesse festival. E 4 anos seguidos. E o Frisson? O Frisson foi antes disso, né? Foi a prévia do Free Jazz, que a gente conseguiu entrar como a primeira e única banda do sul do Brasil, com a mesma formação, só que era o Glauco antes. Daí o Glauco teve que sair para tocar com o Polaco num projeto em São Paulo, e o Mauro, por sorte, estava vindo da Europa nessa época. Daí ele acabou entrando e fixou com a gente também essa formação, que eu acho uma das mais importantes. Daí a gente gravou esse CD, o Mãe, ganhou o prêmio do melhor CD. E depois o segundo CD foi o Ozônio, também, que foi muito importante, porque ficou a participação dos irmãos Nassa, Maurício e Marcelo Nassa, da Jambi. Outra cozinha. Uma outra cozinha. E nisso vocês foram vendo todos esses músicos passando pela gente, foram pegando influência com eles, pegaram aulas também com cada um deles, pegaram aulas comigo e com tua mãe, mas também com eles. E tem uma história muito interessante tua, que você tinha 1 ano e meio de idade e chegou uma tama, tipo essa aqui, e daí quando ela entrou lá em casa, você falou assim: pai, esse instrumento que eu vou tocar. Daí você entrava no bumbo, enquanto a gente ensaiava não tinha pele, você entrava no bumbo, com 1 ano e meio, e dormia lá dentro enquanto a gente ensaiava. E isso determinou muito, né? Aí o Alan veio por osmose, né? Daí Tupã e Tupanzinha. Você fazia, o cara vinha atrás. Mas você também, desde pequenininho, você já queria tocar instrumento de corda. Você tinha um violãozinho. E daí veio o Cris também, né? Daí veio essa formação, foi importante, né? Eu, você, a mãe e o Cris, né? Foi o final ali do Sotaque, foi né? Foi o final do Sotaque, com a formação eu e ela como núcleo. Daí o núcleo acabou virando eu e você. O DNA, como a gente tá junto, assim, eu acho que tem tudo a ver. O nome do Sotaque passar para DNA, assim, eu acho que... A partir do momento que virou nós 3 só, né? Você também, você e o Cris, tocando corneto lá no Sumatra, que foi muito legal, assim. A importância do Hermeto ter vindo morar em Curitiba, assim, eu acho que abriu mais portas ainda, né? Só a força dele ter vindo morar pra cá, assim. A musicalidade dele pra gente. Eu me lembro que você e o Cris choraram depois que tocaram com ele, assim, foi lindo aquilo, foi bem legal. Era o Centero, era um guitarrista que morava perto lá de casa, lá no Jardim das Américas, que ele tinha tocado com a banda Black Hill. Era um cara super... sabia de muitas coisas, e foi o primeiro cara que me mostrou o disco do Jaco, do Pastores. E quando eu escutei aquele disco, eu pensei assim, porra, cara,
É isso. Passado esse tempo, conheci o Paulinho, conheci a Marília, conheci o Belmiro, conheci o Polaco e tentei sempre desenvolver a música dentro dessa área. E depois fui viajar, fui tentar outros lugares, escolhi Portugal por causa de ser a mesma língua e também porque fica mais perto das outras coisas que a gente sempre sonha, da Europa. Né? Hoje trabalho com o Ian Gabra, que sempre foi um dos meus saxofonistas prediletos, mas o meu coração está aqui em Curitiba. Quando eu posso, eu venho tocar com esse pessoal porque eles me dão energia e para nunca esquecer de onde é que eu vim, como é que eu sou, como é que eu não sou, entende? Gravador, faltam 10 para as 8. Se começar já, não, mais um tempo. Vamos dar um tempinho, esperar cair a noite, né? Para abençoar o encontro. O trompetista tá chegando. Cara! Que massa, cara! Saúde a todos, aos amigos. Saúde. Aos bravos. Que prazer. Quem era o grupo? Era você ou o Endrigo, naquela época do Jam? Não, o Endrigo estava na Suíça também, eu estava viajando bastante. Mas era o Edu Salum antes. O Endrigo tem uma história. O Endrigo não é de Curitiba, é de Paranaguá também veio. É, eu vim com 12 anos. Praticamente. Só que eu jogava futebol, né? Fiquei 7 anos jogando. Aí comecei a tocar depois, comecei a sair com a galera, daí fiquei 2 anos estudando e fui morar na Suíça. Mas eu lembro muito bem quando eu voltei, pô, vocês eram demais ali, ó. Todo mundo ficava emocionado. Hoje vai ter jam, né? Pô, legal, vai sonzeira. Arismário, sei lá, cai a casa. Por que você veio pra cá? O que você viu? Qual que é a tua onda aqui? Serginho veio faz pouco tempo, né? Curitiba, quanto tempo que tá aqui? A minha vinda pra Curitiba, basicamente, foi por causa de ti que me chamou, né? Pra fazer umas coisas, assim. Agora eu acho que rolou um clima, vamos sair, Rodrigão. Eu não quero ser responsabilizado. E que daí sempre tinha coisa aqui. Na verdade, vim atrás de ti. Como assim? Jamais. A conversa vai para os anais da história. Mas aí, nesse processo todo aqui do Brasil, aponta os Estados Unidos para você através da Flora, né? Exatamente. E aí, nesse momento, você sempre achou que tocava jazz aqui no Brasil. E aí, quando você se defronta com a América, você tem uma nova realidade na sua vida, né? Eu resolvi ir embora porque eu conheci a Flora e aí a Flora era uma jazzista incrível. E eu não sabia, porque eu achava que, não sei porquê, né? Que a mulher não era jazzista de jeito nenhum. Eu ia no apartamento da Flora às vezes e uma vez ela começou a tocar, eu fui jantar lá, e lá na Praça Roosevelt, e eu comecei a ouvir essa música. Ela botou um disco lá que era Miles Plus 19, que era Miles mais 19, que era 19 pessoas na orquestra, com o Gil Evans, que eu também trabalhei lá em Nova York. Mas o Gil Evans fez todos os arranjos, aquilo. Foi a melhor época do Miles, acho que foi aquela. Aí, rapaz, teve uma hora que começou a tocar uma música e eu estava sentado assim, tomando um negócio e olhando para fora, o apartamento era bem alto e tal, e olhando o céu e tal, aquela onda. De repente, me deu uma vontade de chorar, rapaz, sabe? Aí a Flora então, falou, tudo bem e tal. A gente estava namorando só, né? Aí eu falei, tá tudo bem, só que não sei, está acontecendo um negócio estranho comigo. Eu tô com vontade de chorar,
sabe? Mas você desculpa, mas não sei o que há, que estou com vontade de chorar. Ela disse assim, tudo bem, Ayrton, você pode chorar. Isso aí chama-se sensibilidade musical, ela disse para mim. Depois de um pouco de tempo, a Flora falou para mim, eu tô indo para os Estados Unidos, porque eu estou indo para lá, não estou a fim de ficar mais aqui, porque a gente não pode cantar nem letra mais, e as letras não tem nada a ver com política, e os caras não... Só porque a música é de fulano de tal, não dá para fazer e tal. Eu sei que eu fui para lá com dinheiro emprestado de fulano, ciclano e tal, e Chico Buarque de Holanda me emprestou uma boa grana. E boa grana, naquela época, foi $1.000 que ele me deu. Pô, $1.000 era uma nota. Aí estava eu em Nova York, né? Comecei a tocar nesse clube que chamava-se Lost and Found, Perdidos e Achados. Esse lá... era o lugar que o Billy Cobham frequentava, ia jantar? Não, eu conheci o Billy Cobham lá. Sim. Um dia ele apareceu lá, porque ele tocava duas quadras para baixo. Eu sou o Billy Cobham, tudo bem? Eu nem sabia quem era Billy Cobham. Aí ele falou, eu me interesso muito pela música brasileira e tal, qualquer hora você aparece ali, eu toco 2 quadras aí para baixo e tal, com orquestra e tal, não sei o quê. Pois não sei o quê. Eu cheguei lá, Lionel Hampton. Nossa Senhora! Aí começaram a tocar, eu fiquei bobo. Aí o cara queria aprender a tocar samba e bossa nova e tal, aí passei para ele lá, samba, bossa nova, ele pegou logo e tal. Eu conheci outros caras, eu estava tocando ali com o Cedar Walton e o Reggie Workman, grande contrabaixista, tocou com Coltrane, com mil gente. Então você tem uma história muito bonita desses trabalhos todos. E é engraçado que esse disco que você trabalha com a Flora e que foi no Festival de Montreux é um disco muito importante para a carreira talvez do Milton, né? Que pouca gente sabe disso. Nascimento, perfeitamente. Justamente que talvez foi o primeiro trabalho do Milton nesse processo todo, né? Então você também sempre foi uma pessoa que teve uma generosidade com as pessoas talentosas também. Se a gente fosse entrar em cada disco que vocês gravaram é uma história, né? Uma história muito interessante. E o mais interessante é de que também lá pelos anos 80 teve um baterista daqui que foi lá para a América aqui, o Celso Alberti. E ele conheceu praticamente o seu trabalho através dos contatos com a gente. E ele tocou nos meus primeiros shows, é um grande músico. Aqui em Curitiba. Justamente, tocou com o pessoal do grupo Intermédio, do grupo Improviso, que foi formado no começo dos anos 80. E aí a gente apresentou o seu trabalho para ele naquele período. E ele se encantou e acabou indo para a América e acabou fazendo uma história bonita com vocês também. Então essa coisa de vocês também sempre dar oportunidade, como vocês deram até para os músicos americanos. Vários músicos americanos que também tiveram um processo com vocês no começo da carreira deles. O próprio George Duke. George Duke, né? Tocava com o Cannonball Adderley e eu toquei com o Cannonball Adderley durante algum tempo. Depois do Miles, logo depois do Miles. E o Joe Zawinul, que a gente montou o Weather Report, né? A gente fundou o Weather Report juntos. O Joe também tocava com o Cannonball Adderley. E por causa do Joe é que eu fui tocar com o Miles Davis. Então. Porque o Miles Davis perguntou, eles eram muito amigos, perguntou pro Joe, eu estou gravando um disco aí e tal, e blá, 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 eu queria um percussionista, mas eu não quero um percussionista assim, americano, eu não sei, eu não quero também cubano e nada disso, né? Porque esses caras, eu já sei o que eles tocam, eu queria um cara diferente. Aí o Joe Zawinul falou, olha, é o seguinte, tem um cara aí, um brasileiro, que ele toca muito bem, e ele tem tocado aí com o pessoal do jazz, com o Lee Morgan e com fulano, ciclano, e é um cara assim, meio, sei lá, bem solto e tal, né? E acho que você vai gostar dele e tal. Aí, mas ele é preto ou ele é branco? Aí o José Avenue falou, ele é brasileiro. Aquilo me salvou, né? Brasília, ok, não sei o quê.
E o Miles sempre foi um grande líder. Nunca me disse toque assim, nunca, nunca. Ele só falou uma vez para mim, não bata, toque, ele falou para mim. Certo. Don't beat, just play. Né? Só toque. Você ouve e toca, e ouve e toca. Falei, ok, all right, tá bom. E essa foi a lição que eu aprendi com Miles Davis. Sorte na vida, tocando, porque só toquei com músico bom até hoje. Até hoje. Desde o começo da minha carreira, comecei a tocar em zona mesmo, na boca braba mesmo, pesada. Eu tinha que fugir da polícia porque eu era de menor, mas os caras me ensinando a tocar, entende? Então E isso que na zona era banda ao vivo, né? Claro, tudo nada ao vivo. de DJ, nada de no neguinho apertar o botão e o troço sair falando lá, né? Foi ali que Tinha eu aprendi a meter tocar a mão na mesmo, máquina. nas quebradas. Porque ali eles aprendem a tocar. Né? 78, 77 por aí, fui trabalhar no Bebedouro. Foi aí que eu comecei a tocar jazz. Era do Dino Almeida essa época? Não, era do cunhado do Dino Almeida. Ah, do cunhado do Dino. O Celso Pirata, o Zé Cássio, lembra do Zé Cássio? Lembro. Negrete, bateria. Aí comecei a conhecer os grandes músicos do Brasil inteiro, né? Tudo quanto era músico do Brasil, ia no Bebedouro tocar, da canja. Lembro de uma ocasião, veio o baterista que veio junto com o Dizzy Gillespie, lembra do Gillespie? O trompete, campana pra cima. Ele veio aqui no Guaíra fazer um show, aí foi lá pro Bebedouro, né? Tocaram pra chuchu. Aí, de repente, o batera que veio lá com o Dizzy Gillespie, chamado Thomas Smith, sobrinho daquele jazzista americano, Jim Smith, que tocava teclado. Então ele veio a bateria lá e olhou assim pra mim, fez assim pra mim e digo, sobe. E, rapaz do céu. Aí não desceu mais. Não desceu, cara. Aí o Saul subiu e tal, aí o Pirata também foi, aí o pau comeu o sorto lá, até de manhã, cara, tá tão gostoso. Depois abri um bar, em 82 abri o Trompete Bar. Aí eu já estava tocando jazz lá, que eu conheci grandes músicos, Vitor Assis Brasil, César Camargo Mariano. O que era o Bar do Saul? O Bar do Saul era o funil da noite. Todos os músicos de Curitiba que tocavam em baile, em casamento, em não sei o quê. Terminava, onde é que você vai? Vou lá pro Saul. Tchum. Aí ia tocar porque queria tocar. Prazer, né? Eu cansei de sair de casamento 2h30, 3 horas da manhã e ficar até às 7 tocando no Saul. Saía assim, abria a porta assim, o ônibus passando cheio de gente para ir trabalhar. Meu Deus do céu. Quando eu comprei aquele bar ali, era um bar de pinga, de vender pinga. Os caras gostavam de jogar sinuca lá e tomar pingão. Aí eu falei, ó, seguinte, quem eu ganhar, se eu ganhar de você, você não vem mais nesse bar, tá? Se eu te ganhar, você não vem mais no meu bar. Tá bom assim? Na sinuca, eu jogava legal. Ganhar do cara, você nunca mais vem aqui, tá bom? Foi aí que começou o Trompete Bar, que durou 13 anos, bem durado, porque lotado de gente, cheio de músicos, meus amigos.
Até tinha uma rapaziada que ficava por ali e falava, se fechar a Visconde de Nácar, fechar lá em cima, na Praça Tiradentes, vira um presídio. Só tinha, né, gente da melhor qualidade. E o Saul, o bar do Saul, você conheceu? Bom, o Saul trompete, quem não passou por lá? O Saul tem uma história panquíssima no jogo. Tava lá, Henrique, de guitarra, Tiquinho de bateria, eu de piano e o Saul. Aí o Saul saiu, ficou guitarra, piano e bateria. Não tem vida melhor, ela fica fazendo os baixos com a mão, tomando uma cerveja e me divertindo. Aquele horário, 5 horas da manhã, aquela insônia, tocando pra caramba, feliz. Entrou um cara da PM daqui, pistola, uma metralhadora pendurada no peito, aquela cara de bope. Ficou na minha frente, olhando pra ele, eu falei, agora, o cara vai me matar, não é? Acabou. Ele falou, boa noite. Eu falei, boa noite. Ele falou, o senhor conhece a Ana Luísa? Para com isso, cara. Tema do Jobim. Toca Ana E eu olhando para aquele cara, ele falou, sentando no balcão, tirou aquele capacete, tirou tudo, que era um monte de arma, um monte de... Aí eu tocando e imaginando aquele cara com aquela luzinha no meio da testa. Se eu errar a música, ele me mata. Pá! Tchau, pianista. Aí o negócio assim, aí pediu outro, aí ele falou no balcão, eu falei, cara, de onde você saiu com isso? Que isso? Não, eu sou primo do Saul, né? Eu sou PM. Apesar de ter tocado com o Fernando e a gente ter feito uma música bastante importante, eu ter trabalhado com o standard, que é um repertório riquíssimo harmonicamente, melodicamente, um repertório muito rico. Quando eu cheguei no camarim, estava acontecendo uma coisa interessante. O Hildebrando, que é um pianista de Santos, que tinha vindo aqui para Curitiba, ele montou um trio aqui em Curitiba, que era ele, o Belém de baixo acústico e o Tiquinho da bateria. Ele conseguiu ir para Portugal e levou o Belém junto com ele. O Tiquinho me convidou para entrar no camarim como contrabaixista.
E era o Jefferson. E eu levei o Jefferson, porque eu queria levar um pianista para lá, bom, e a gente estava enchendo o saco de todo mundo para ir para lá, e eu já tinha conhecido o Jefferson, vendo o Jefferson Sabag, eu já tinha visto ele tocar numa casa de massas, e eu vendo o touché dele tocando piano, eu falei, mas esse cara é jazzista, ele tem que tocar jazz. E Tiquinho era um cara que gostava das escovinhas, gostava daquele jazz pensativo, que ele gostava de ficar tocando daquele jeitinho dele, miudinho, aquela bateria miudinha, concentradíssimo, você não podia passar uma mosca ali na frente que ele... Acho que a minha história cruza. A sua história cruza com a nossa. É que uma noite eu fui ali no John Edwards. Dei uma canja. E o rapaz que era americano ficou entusiasmadíssimo, perguntou assim, você tem que vir cantar aqui, não sei o quê. Não, vim cantar aqui. Mas eu queria um trio. Aí eu fui no camarim atrás de vocês. A gente começou no John Edwards e eu me lembro que foi um sucesso absoluto. Ele mandou fazer até um palco. Quando o dono da casa faz um palco, é porque ele realmente tá querendo investir, entendeu? Boa, acho que nós ficamos lá quase um ano. Mais ou menos. Tocando toda semana no John Edwards. Tinha gente que ficava na janela, assim, pendurado na janela para assistir a gente. E foi lá no John que o movimento do clube de jazz começou. Onde seria o clube do jazz? Começou naquele botequinho ali da Saldanha Marinha. Old Friends. Era Old Friends? Old Friends. Aí o Escarante estava na jogada. Aí era jazz. Aí o Escarante estava na jogada. O Boldrini. O Boldrini, o Escarante, era sexteto, então. Eu convidava, né, às vezes o Miceli. Não, o Miceli estava junto. Estava junto. Tava. Aí fizemos ensaio, preparamos repertório, até o Escarante fez um tema criativo lá, e eu fiz o arranjo, tudo, escrevi tudo pro pessoal. Eu lembro desse. O dono do Sigma era uma empresa de informática, que acho que deve ter até hoje. E o dono do Sigma, como é que é o nome dele? Gui de Manuel. Esse cara era fissurado em jazz. Ele e o Caetano, que é um cara que agora está no Rio de Janeiro. Os caras gostavam de jazz assim. Então eles fizeram carteirinha, fizeram um jornalzinho, fizeram tudo para poder dar certo. Os músicos iam lá, tocavam um com o outro, Comanduli, Saul Trompete, todo mundo ia, Paulo Mata. Todo mundo passava por ali, o pessoal passava por ali, dava uma canja, saía, ia cuidar da sua vida, mas sábado à tarde era religioso, quase todo mundo ia lá no Old Friends fazer barulho. Nós fazíamos, de vez em quando, fazíamos um show lá com o Blue Note. Aí o Gebran levou o Paulinho Sabag para nos apresentar. O Paulinho tinha 8 anos de idade, o grande pianista, filho do Gebran, vocês conhecem. Aí o Paulinho tinha uma mãozinha desse tamanhozinho assim, ele tinha 8 aninhos, pegou o piano, saiu tocando uma música lá, de piano. De pé, porque ele é nanico até hoje. Ele ficou de pezinho na frente do piano e aquela baita banda ali fazendo jazz pra caramba, o Paulinho saiu cascando o pau, filho do Gebran Sabag. E foi assim que nós crescemos, a família Sabag. Tem 3 grandes músicos lá, o Paulinho, o Jefferson Sabag, Gebran Sabag. O Gebran, por exemplo, ele gosta de uma coisa mais intimista. Ele gosta. Ele, falava por assim, exemplo, vamos tocar jazz lá em casa. ele gosta de... Mas a gente queria palco, né? A gente queria palco, mas o Gebran gostaria... E ele queria casa. É que o Gebran, na verdade, eu acho que eu acho que entendi, não. Eu acho que eu nunca entendi o Gebran, mas uma parte da coisa que eu acho que o Gebran precisava e que eu acho que ele zelava por isso, é que cada vez que ele botasse a mão no piano, houvesse pelo menos algumas pessoas que estivessem prestando atenção no que ele fazia. Pai, mas agora uma coisa que eu queria entender. O senhor é filho de sírios e libaneses, né? Eu sou radical, eu sou filho de sírios. Os porque dois? o Líbano não existe. Tá. O Líbano é então me explica uma coisa. Por que o senhor resolveu tocar jazz? Como é que foi essa história? Qual que é o link da cultura do jazz com a cultura que o senhor teve na sua infância? Ritmo. Você pensa que o Dizzy Gillespie escreveu Night in Tunisia de brincadeirinha, pondo coisa dele? Ele ficou devendo. O ritmo árabe é muito mais swing do que o jazz. O senhor nasceu em 32, em 50 o senhor tinha 18 anos. O que o senhor via para chegar... Eu tocava piano desde 45, 44. Com 10, 12 anos. Eu tentava imitar o Nat King Cole.
Pelo som esquisito. Eu desprezava Fats Waller desde sempre. Ele era muito ruim, eu não aguentava ouvir aquele cara. Mas tinha um cara chamado Art Tatum na mesma época que era Deus. Eu disse, nunca vou chegar aí. Mas o Nat King Cole deu a impressão que dava para copiar. Porque ele só usava a direita e 2 dedos aqui. Além do que era bonito aquela guitarra do Oscar Moore fazendo 4x4 e o Nat King Cole só cravejando É melódico com menos virtuose, né? Mas o senhor com 12, 13 anos queria tocar igual o Nat King Cole, é isso? Bom, o objetivo era esse. Mas e daí o senhor foi... como é que o senhor foi tocar na noite curitibana jazz? Isso que eu não entendo, já existia a possibilidade de tocar jazz na noite? Eu nunca fiz nada premeditado na minha vida, nada organizado. As coisas assim, parece que já tinha um curso assim, certo? Era só eu tocar para frente. Então nós estamos nos anos 40. 40 e poucos, nós éramos sócios do Clube Curitibano e ali tinha um grupo de jovens que faziam shows. E nesse grupo de jovens faltava um pianista da hora, né? Do som daqueles dias. E o senhor ficou tocando com eles, mas não era profissional isso? Não era profissional, Não, era tinha amador. o quê? 13 anos? Isso. Tá, agora me diga, o seu pai era cônsul da Síria? Não. O que ele era? Meu pai era um comerciante na Rua 15 de Novembro, pioneiro do que você imaginar, ele era pioneiro aqui. E o que ele achava do senhor tocando na noite, como músico? Eu não posso dizer. Mas quer dizer que o senhor lutou então na sua família para tocar? Não, eu passei muito medo e muita vergonha. Agora, quando eu comecei a tocar piano, para mim foi muito difícil. Porque eu comecei a tocar piano em show, fazendo show. Depois, mais tarde, eu vi que show não dava grana, eu fui tocar profissionalmente. Daí todo mundo queria que eu tocasse igual o senhor. E eu falei, como que eu vou tocar igual o pai? O pai? Não tem como. Mas daí o que eu acabei? Eu acabei desenvolvendo um outro. Eu tentei imitar o senhor até onde deu, daí onde não deu mais. Graças a Deus. Eu fui para outro lado. E o Paulinho acho que é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Cada um é um, né? Na verdade, o Jeff me usava. Com 5 anos de idade, eu tinha 5 anos, o Jeff me ensinava as melodias. Então, Isn't She Lovely? Eu acho que foi o primeiro tema que eu toquei na vida. O Jeff me ensinava a melodia para poder estudar harmonia daí. Eu ficava fazendo vários tipos de harmonia diferentes. Toque direito! Eu ficava... E ele, harmonizando. Isso, vai de novo, do B. A nossa formação se deu com os seus ensaios aqui. Foi. O senhor com o Guarani e o Norton Morzovich. O pessoal que vinha de fora tocar aqui, que vinha jantar aqui em casa depois. E os visitantes ilustres, que aqui em casa teve o Tamba Trio, o Zimbo Trio, José Domingos Rafaeli, o Maurício Enhorn, e o Vitor Assis Brasil, maravilhoso. O primo, foi visita. Um ano antes dele subir. Que na verdade foi o que marcou minha vida. Eu acho que foi a ponte para eu falar, não, é isso mesmo, foi a visita do Vitor aqui. 79, né? Eu cheguei aos 18 anos que eu virei profissional, mesmo que eu fui tocar em piano bar, essas coisas, eu queria tocar jazz. Só que chegava lá e ninguém entendia o que eu estava tocando. E chegava o pessoal e dizia, escute, mas o que é isso que você tocou? Eu toquei As Time Goes By. Mas toca no rádio isso? Eu tive que começar a aprender a tocar música da hora. Eu lembro dessa E foi fase. difícil, porque eu odiava. Meu caminho sempre foi estreitinho. Mas o que abriu o caminho de vocês e eu, consequentemente, anos depois, foi aparecer um César Camargo Mariano. É verdade. Quando o César entrou com a Elis, com aquele balanço de Errol Garner, eu já tinha Errol Garner. Aí foi fácil. Tanto que era o que me salvava, era tocar o repertório da Elis Regina, por causa do César Camargo Mariano. Então a galera dizia, que legal, isso aqui. Eu falei, Eu lembro até de um documentário que eu assisti, o Hermeto, falando que para ele teve a mesma dificuldade que o pai aqui. Que ele ensaiava uma coisa e na hora da gig ele tocava outra, como ele é até hoje. E ia tocar cada gig diferente. Aliás, desde 60 ele deve ter tocado a mesma música, nunca deve ter tocado igual, né? Para quem gosta de jazz e para quem toca jazz, usa o jazz em tudo na vida. Não só na hora de tocar. Uma forma de vida. Na hora de estar dirigindo, o cara está usando... E é uma maneira de você improvisar, mas dá certo, porque aquilo tem que dar certo.
E tempo de substituir a palavra jazz, porque não é jazz por causa do 2x4 ou do 4x4. É um modo de abordar uma situação, um problema e resolver bem naquele momento, né? E o melhor possível. Isso, aliás, todo mundo faz isso. Você ouve Michel Camilo, às vezes. Você vê uma frase que ele está terminando uma frase que geralmente acabaria do jeito A, B ou C, e daquele jeito acabou o D, ou seja, pode ter sido um erro aquela nota. Mas na nota seguinte, ele já emendou de uma forma que ele transformou o erro num acerto, né? Então. O erro vira um acerto naquela hora. Mas aí que tá, a magia do jazz é transformar o erro em acerto. E digo mais, eu acho que o jazz devia ser uma coisa a ser ensinada na escola. Porque é a maneira da pessoa fazer a mesma coisa de um jeito diferente, sempre. Eu acho que isso aí... é a essência da vida. Por isso que eu lhe agradeço, pai, do senhor... o senhor ter pego todas as problemáticas da sua família com relação à sua carreira e ter insistido. E o Paulinho e eu fomos na cola. Por quê? Porque o senhor estava certo, pai. Eu acho que esse ponto aí foi o seu maior acerto de toda a sua vida. E eu nem vi o tempo passar. Que bom, que bom, que bom. Não vi o Mas tempo isso é o jazz, passar. pai. A música, eu acho que ela lubrifica a vida da gente. E a gente, tudo que era para ser problemático e encheção de saco, a gente vai lá e toca um piano. Eu cansei de estar chateado, chego lá, toco 20 minutos, meia hora, já saio diferente. E eu acho que por isso que o senhor não viu a vida passar. Alguém já disse, eu toco até suar meus problemas fora. Ah, joia. E eu tô meio gordinho, ando suando muito. tô aqui. Tá vendo? Vai abrir o caminho, hoje a gente toca de segunda a segunda. Que milionário, bom, tá que bom, tá vendo? Isso aí. Obrigado, paizão. Eu assimilei o jazz e aceitei o jazz de uma forma como se fosse uma religião. Eu ainda falava isso com o Gui. Eu tenho jazz agora, para mim é uma religião, é um modo de viver. Tocar jazz para mim é uma forma de vida. Pesou muito para essa cidade durante todo o tempo que eu toquei contrabaixo. Eu acho que isso valeu pela força que eu tive. Eu fiz uma força muito grande para que isso valesse. Eu acho que de uma certa forma valeu. Todo o tempo que eu estava acreditando, esse peso pesou. Durante todo o tempo que eu acreditei, a minha crença teve peso. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. Awful nice, it's paradise. It's where I long to be. You make my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous you should care for me. Awful nice, it's paradise where I long to be. You make my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for, that you should care, that you should care for me. It's wonderful.
Yes! Na terceira vez vai ser. Só era o teclado que precisava limpar então? Yes!